maiores que ele quase. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui no nosso boletim do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a respeito do coronavírus, todo dia às 16 horas aqui nessa live. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho de toda essa discussão que está presente na nossa sociedade, desde o pronunciamento do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito de uma visão, de uma posição do governo federal com relação às ações que estados e municípios devem implementar na retomada da atividade econômica. E aí muito se discutiu, né, entre todos, qual seria a melhor maneira de conduzir esse processo. A pandemia avançando, criando situações difíceis, gerando óbitos Brasil afora, mundo afora, mas também uma situação muito grave no aspecto econômico, na medida que os setores começam a parar, principalmente comércio e serviços, num primeiro momento, pela falta de circulação de pessoas, né? E municípios decretam estado de toque de recolher ou fechamento de comércio, e é natural, né, a partir do momento que a recomendação técnica médica preconiza o chamado isolamento social, que as pessoas deixem de circular. E esse debate está posto na sociedade de uma maneira bastante forte, enraizada. Eu acho importante a gente vir aqui conversar um pouquinho sobre isso, conversar um pouquinho sobre o que o governo do Estado pensa sobre o assunto, como ele tem conduzido isso junto aos municípios, né? Primeiro, dizer que as medidas tomadas até agora no Mato Grosso do Sul, pela capital, Campo Grande, que desde o início atacou o isolamento social de uma maneira bastante assertiva e correta no nosso ponto de vista, foi extremamente importante para poder, nesse primeiro momento, conter a possível evolução da pandemia, do coronavírus. Vários municípios também agiram nesse sentido. O Estado tem tido muita cautela e acompanhando dia a dia todas as ações, e a gente entende que a gente deve manter e preconizar o isolamento social sem perder o olho e a característica na área econômica, né? Nós temos que, aos poucos, destravar essa área econômica, e tem diversas maneiras de se fazer isso. Nós não paramos a agropecuária, diversos relatos, e acompanhando a produção rural do nosso Estado, numa safra recorde, é um Estado baseado em atividade produtiva, e as propriedades do Mato Grosso do Sul, muitas delas adotando protocolos de proteção aos seus trabalhadores, aos seus colaboradores, o que é fundamental, seja no transporte, seja no isolamento das propriedades, no recebimento de carga de caminhões e transportadoras para carregar ou descarregar, tudo isso tem acontecido. Igualmente, nas nossas indústrias, né? As indústrias do Mato Grosso do Sul continuaram e devem continuar, até para não gerar desabastecimento. Elas processam a atividade primária, e esses produtos originários da atividade primária abastecem não só o Mato Grosso do Sul, mas diversos mercados Brasil afora, e as indústrias continuam funcionando. E, para isso, é fundamental que todos esses serviços agregados a essas estruturas continuem, como fiscalização, por exemplo, como transporte, como rodovias, como acesso. Mas isso também, e é uma cobrança que nós temos feito muito forte aos setores industriais organizados, utilizando-se de protocolos de proteção ao seu trabalhador, como já respondemos aqui algumas perguntas relativas a isso. E aí você tem o comportamento dentro, na área urbana, dentro das cidades, com comércio, com serviços, que é o que mais aglomera pessoas. E aí eu tenho certeza que cada município vai conduzir de uma maneira muito responsável essas ações. Tem que ter um olho na permanência da atividade econômica, e não é uma questão de libera tudo, ou prende tudo, ou solta, é acompanhar a doutora Cristine aqui com seus boletins, e toda a equipe técnica que está por trás da Secretaria de Saúde, comandada pelo secretário Geraldo Rezende, para que a gente possa tomar essas decisões dia a dia, conversando com os municípios. Serviços essenciais devem ser mantidos,
a atividade econômica ela deve manter de uma maneira muito responsável por parte de todos os empresários que têm ou agem em nome de algum negócio, pequeno, médio ou grande. Muitos relatos de municípios que não fecharam o comércio, o proprietário determina a quantidade de pessoas que entram, distância, limpeza, higienização, tudo isso faz parte de uma nova maneira que todo cidadão deve se conscientizar e agir dentro dessa maneira. Então, o discurso do governador Reinaldo, logo após a fala do presidente, é de equilíbrio, né, de manter a atividade econômica sendo comandada e discutida com o protocolo orientado pela ciência, pelo conhecimento. Eu acho que é assim que a gente vai conduzir o Mato Grosso do Sul, e eu tenho certeza que os prefeitos também, muito alinhados em relação à condução desse processo todo, porque a gente não pode parar, mas a gente tem que se precaver em relação à contaminação e evolução dessa pandemia. Ontem o governador Reinaldo participou de uma reunião com os 27 governadores do Estado, e isso originou uma carta de demanda ao governo federal, e são questões estruturantes em relação à economia, muita coisa técnica, né, de participação dos estados. A gente já está sentindo uma diminuição desse cenário econômico pelo número de notas fiscais, pela arrecadação. A gente acompanha isso e vê claramente o impacto que essa parada na economia gera, e todos os governadores muito preocupados com a situação e preocupados com a pandemia. Então, o consenso, de uma maneira geral, é que o Brasil deve continuar rodando essa economia, mas com muita precaução, muita cautela em relação ao comportamento das pessoas, principalmente aqueles que estão dentro do grupo de risco, pessoas acima de 60 anos. O cuidado deve ser triplicado em relação a esse público-alvo, né? Os jovens já estão mais do que demonstrado, tem uma outra resposta em relação ao coronavírus do que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais idosas. Então, eu gostaria de iniciar hoje nossa live dando esse panorama geral em relação a toda essa discussão e reafirmar aqui que o Estado estará muito atento a essas discussões, e todo dia uma decisão pode ser tomada, né, no sentido de ou acelerar a economia, buscar esse espaço, ou de segurar um pouco mais as pessoas no sentido de protegê-las da pandemia do coronavírus. Dito isso, quero passar a nossa doutora Cristine aqui, sempre muito bem-vinda nesse espaço, para poder anunciar para vocês a evolução do coronavírus no Estado, ratificando aqui o nosso compromisso com transparência absoluta e total em relação a esse processo aqui no MS. Doutora Cristine, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, secretário, novamente, pela possibilidade de levar a informação segura e baseada em evidências científicas e nas orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Nosso boletim de hoje traz 388 casos notificados. Desses casos notificados, nós temos 25 casos confirmados e 299 casos descartados e 11 casos que foram excluídos. Casos suspeitos, nós continuamos com 53 casos suspeitos. Em relação aos casos confirmados, de 2 dias para cá, tivemos apenas um a mais, que trata-se de um paciente de sexo masculino de 3 meses na cidade de Campo Grande, filho de um contato de caso confirmado. Dito isso, em relação, eu gostaria de explicar que os nossos boletins, eles são disponibilizados com total transparência e eles são fechados até 15h30 do dia. Então, sempre você vai observar que nós paralisamos aquilo que estamos fazendo para consolidar os dados, para que eles possam chegar até vocês até determinado momento. Na tabela do boletim, onde está casos de SRAG
em investigação, para você entender o que é SRAG. São todas as síndromes respiratórias agudas graves. Então, é tudo aquilo que é um resfriado mais grave, que tem sintomas parecidos com febre, coriza, falta de ar, enfim, isso tudo chama-se SRAG, mais COVID. Então, o que a gente apresenta aqui no total de 53 casos suspeitos é exatamente o que a gente vem seguindo a partir do dia 20 de março, a orientação do Ministério da Saúde. O que o Ministério da Saúde nos disse? Vocês vão testar não só COVID, vocês vão testar também todo aquele usuário que chega à unidade de saúde com algum sintoma de uma gripe grave, de uma síndrome respiratória aguda grave. Então, é isso que eu gostaria de trazer essa clareza. Então, por exemplo, o município de Costa Rica, ele é um município que ele colocou lá na notificação um paciente que era de SRAG, que clinicamente supõe-se que seja influenza. Mas quando essa amostra e essa coleta chega até o nosso LACEN, nós fazemos os exames para 9 tipos de vírus. Então, não só da influenza, que clinicamente o médico entendeu que seria interessante, mas também para coronavírus, para influenza 1 e 2, influenza A, H1N1 e H3N2, influenza B, rinovírus, adenovírus e metapneumo. Ou seja, nós estamos fortalecendo as nossas vigilância em relação a todos os quadros de gripes, de resfriados, ou seja, de síndromes respiratórias agudas graves. Por isso, muitos deles aparecem descartados. Não são coronavírus, mas são influenza e estão tratados como influenza. Muitos deles não são coronavírus e são metapneumo e são tratados como metapneumo. É isso que eu gostaria de dar essa clareza para vocês. No entanto, em momento algum, secretário, nós podemos deixar essas medidas de etiqueta respiratória, limpeza de ambientes, isolamento domiciliar, até que nós tenhamos novas outras medidas. Ok, muito obrigado, doutora Cristine. E aí vamos aproveitá-la aqui agora também e deixar aberto, antes de convidar o nosso secretário aqui para estar conosco, deixar aberto para o público e para a imprensa a participação. A primeira pergunta vem do André Bento, ele é repórter do site Dourados News e da Rádio 94 FM. Gostaria de saber o estado clínico dos pacientes internados. Doutora Cristine. Ah, sim, por favor. Por favor, boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos vocês. Nós, como a Cristine falou aqui há pouco, tivemos só acréscimo de um caso nesses últimos 2 dias, é essa criança que é filha de um contato positivo, e temos o quadro que nos motiva a dizer que todas as medidas tomadas estão dando certo. Nós temos em isolamento domiciliar 12 casos em Mato Grosso do Sul, 10 aqui na capital e os 2 casos do interior. O caso já anunciado em Ponta Porã e o caso lá de Cidrolândia. Nós temos alta, ou seja, que já saiu da quarentena, 9 casos. Essas pessoas já estão liberadas, ou seja, deixaram a quarentena de 14 dias. E temos até o presente momento 4 pessoas internadas em unidades hospitalares. 4 pessoas internadas em unidades hospitalares. 2 já com altas programadas, uma deverá sair no dia de amanhã e a outra na próxima semana. E 2 outras, uma delas
um quadro que inspira mais cuidados, ou seja, um quadro mais grave. Ou seja, até o presente momento, felizmente, nós não tivemos nenhum óbito aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Quero também dizer, e aproveitando aqui, secretário, até para dar total transparência, como pediu o nosso governador, Reinaldo Azambuja, e como tem sido a prática do governo, através de toda a composição do seu secretariado, das suas autarquias, total transparência. Nós celebramos um acordo com o COSEMES, Conselho de Secretários Municipais de Saúde. O governo federal publicizou uma portaria repassando os 600 milhões de reais daquele 1 bilhão inicial no dia de ontem. A portaria 480. Para Mato Grosso do Sul, veio um aporte de 7 milhões e 900 mil. Quase 7 milhões e 900 mil. Mas, para ser mais preciso, 7 milhões 896 mil e 200 reais. Nós poderíamos fazer como o Ministério falou, ou seja, repartir para os municípios, dando R$2 per capita. O que é isto? R$2 por cada habitante do município. Nós entendemos que, nesse momento, até para ser solidário com os municípios, que nós não haveríamos de reter nenhum centavo desse recurso. Vamos repartir todos os recursos igualitariamente entre os 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Para ter um exemplo, Campo Grande, nós temos uma população, no censo, ainda inclusive atualizado, de 895.982 moradores. A per capita, que o Ministério preconizou, que o mínimo deveria ser R$2, e não podia ser ultrapassando R$5, nós fizemos uma per capita de R$2,84 para todos os municípios. Campo Grande vai receber, ou seja, o Estado está repassando do recurso federal R$2.545.000 para Campo Grande. E, citando outros exemplos das principais cidades do Estado, nós vamos repassar para Dourados R$633 mil. Para Corumbá, vão repassar R$316 mil. Para Três Lagoas, R$344 mil. E assim por diante. O município menor do estado vai receber conforme a sua população. O mesmo também tem sido feito com a divisão daquilo que nos chegou do chamado EPIs, Equipamento de Proteção Individual. Tudo que chegou do Ministério, ou seja, as duas levas, e vem um quantitativo pequeno, e às vezes a quantidade é mínima, às vezes os prefeitos, secretários, as secretárias reclamam do pequeno quantitativo, mas daquilo que chegou no Ministério, nós estamos distribuindo também com todo o cuidado possível e fazendo com que chegue a qualquer município do Estado esses equipamentos. E as mesmas doações, fizemos isso com o álcool a 70%, nós já tivemos várias levas de entrega desses produtos no almoxarifado central, nós estamos tendo dificuldade para poder encaminhar, e agora encaminhar até os municípios, estamos pedindo para os municípios, inclusive, centralizar nas regiões a busca desse insumo aqui em Campo Grande, e vamos disponibilizar isso em planilhas, para que todo mundo tenha também o conhecimento daquilo que está sendo distribuído pela Secretaria de Estado de Saúde. Quero dizer que agora, com esse repasse também, cada município, ou seja, desde o município lá de Caracol, o município de Japorã, lá na região sul, até o município de Alcinópolis, pequeno município do nosso estado, vai ter condições agora de fazer as compras diretamente desses insumos para disponibilizar para os seus profissionais de saúde, para os demais profissionais que vão ser envolvidos no combate ao coronavírus no nosso estado. Essa é essa nossa intervenção. Queria aqui, mais uma vez, agradecer também a colaboração. Está vindo de todo o setor da sociedade. Hoje mesmo nós tivemos também telefonemas de grandes empresas do estado que vão fazer doação de álcool em gel, outras vão fazer doação de kits.
Nós estamos planejando a compra, e ontem já divulgamos aqui, de kits para fazermos exames em grande quantidade no Estado. Nós temos kits suficientes para fazer os próximos exames, e a compra, e com a possível entrega na próxima semana de 5.000 testes, vai nos deixar aliviados no sentido de que todos aqueles que precisarem e forem recomendados e forem realmente necessário fazer os exames que nós precisamos fazer, nós vamos entregar. Quero aqui, até para complementar a resposta da doutora Cristine, nós fizemos dos casos internados com o diagnóstico de síndrome CISRAG. O que é? Síndrome respiratória aguda grave, e que faz essa bateria de todos esses exames para detectar todos esses vírus que ela já anunciou aqui. Mas também, e é uma norma que nós acompanhamos há muito tempo, nós temos 5 unidades sentinelas chamadas, em 5 cidades do estado: Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã. Em todas essas cidades, há unidade sentinela que faz 5 exames semanais, e durante todo o ano, para que a gente possa detectar, inclusive a influenza e outras viroses, para que nós tenhamos um acompanhamento epidemiológico e possamos tomar as medidas dentro daquilo que preconiza o combate a essas viroses. E em todas essas amostras feitas ao longo de toda essa duração, desde o início do coronavírus, nenhuma dessas amostragens, desses testes, deram positivo, o que nos conforta e que nos reforça a continuarmos com as medidas que a gente anunciou desde o começo. São medidas acertadas e que estão demonstrando que aqui no Mato Grosso do Sul, até o momento, nós não temos transmissão comunitária, como acontece em outras unidades de federação, e estamos tendo um controle completo do coronavírus aqui no estado. Ok, muito obrigado, secretário Geraldo Rezende. Acho que nós vamos continuar com as perguntas. Convidar a doutora Cristine para que componha aqui conosco a apresentação para nos ajudar a responder a pergunta aí do público. Por favor. A Valéria pergunta: quantos testes já foram feitos no estado? O Ministério da Saúde, ele hoje fez esse questionamento para a gente, e nós informamos que já foram realizados 480 testes. É importante dizer que muitos testes, eles precisam ser usados para a mesma amostra. Às vezes, essa amostra não dá o suficiente, ele é chamado de inconclusivo, a gente tem que repetir o exame, às vezes a gente precisa da utilização desse teste para confirmação. Então, até hoje, são 480 testes realizados. A próxima pergunta vem do Edmur Gomes. Os servidores que não receberam EPI, como máscaras, podem continuar trabalhando dentro dos órgãos? Edmur, muito importante a sua pergunta. O uso das máscaras não é para todos, né? Qual que é o seu perfil? Você tem acima de 60 anos, você tem comorbidades, você está ainda trabalhando. Se você estiver nessas condições, o ideal é que você fique na sua casa, no teletrabalho. Se você não tem essas condições, se você está em perfeito contato, não tem absolutamente nenhum resfriado, você pode continuar trabalhando sem máscara, obedecendo todas as normas da etiqueta respiratória que nós conhecemos, da lavagem das mãos, da higienização das mãos, do uso do álcool em gel. O importante, para que todos entendam a finalidade do uso da máscara, é que a doença ela é transmitida através dos aerossóis. Então, você usa a máscara para você não contaminar as outras pessoas, né? E se mantém isolado para isso. A pergunta agora é da Eliane Brant. Quando a vigilância colhe a amostra,
já é considerado um caso suspeito? Sim, é considerado um caso. Toda vez que a gente faz a notificação para alguma dessas doenças, é considerado um caso suspeito. No caso suspeito, para toda essa situação de síndrome respiratória aguda grave que nós ampliamos agora, não tão somente COVID. Pode ser uma influenza, pode ser uma metapneuma, enfim, todo aquele painel viral que nós colocamos aqui, que pode ser notificado pela vigilância, colhida a amostra e feito o resultado no nosso LACEN. A última pergunta agora vem da Cláudia Adriana para o secretário Eduardo Riedel. Em relação ao decreto de suspensão das aulas, ele será prorrogado? Qual que é a posição do governo? Cláudia, obrigado pela pergunta. Nós ainda temos que avaliar. Como eu disse, as medidas elas são tomadas dia a dia em função da evolução da pandemia, da contaminação. O decreto ele suspende a aula presencial. A Secretaria de Educação está num esforço concentrado de fazer as aulas programadas, de usar os instrumentos de tecnologia para transmitir aos alunos as suas tarefas, os seus deveres, as suas responsabilidades, até o final da semana que vem. E aí sim vai haver a tomada de decisão de qual o caminho que será tomado. E isso depende muito dessas informações que a Secretaria de Saúde nos traz. Então, hoje, nós não podemos definir se vai ser suspensa, se vai continuar do jeito que está, se nós vamos retomar a aula presencial. Essa é uma questão que a evolução da pandemia no Mato Grosso do Sul irá nos dizer, em Campo Grande e nos demais municípios do nosso estado. Então, aguardemos aí a semana que vem para ter essa resposta. Eu acho que encerramos agora as perguntas do público da imprensa e, para concluir, antes de finalizarmos, eu quero só transmitir também uma informação importante do governo do estado hoje em relação ao salário dos servidores, discutindo com o sistema bancário de uma maneira geral, e o governador Reinaldo nos determinou que buscasse essa possibilidade, e anunciamos hoje que os servidores receberão seu salário de maneira antecipada a partir do dia 31 desse mês. Então, será escalonado em 3 dias, dia 31, dia 1º e dia 2, para que a gente tenha um número equivalente de pessoas recebendo salário nesses 3 dias e não haja uma concentração de pessoas no sistema bancário. Então, antecipamos um pouquinho e dividimos em 3 dias o pagamento do salário dos nossos servidores para evitar esse aglomerado. E é importante também que esse recurso esteja irrigando a nossa economia. Num momento tão difícil, são quase 500 milhões de reais à disposição do servidor público do Mato Grosso do Sul, quase 80 mil servidores ativos e inativos que receberão seu salário de maneira antecipada nesses 3 dias, para poder também atuar nos seus compromissos, nas suas contas, no seu dia a dia e ajudar a economia nesse momento tão difícil. Quero aproveitar para agradecer também ao deputado Lucas, da nossa Assembleia Legislativa, presidindo a Comissão de Calamidade da Assembleia, e deputado Antônio Vaz, também, Comissão de Saúde, que tem ajudado muito aqui o governo do estado nas medidas e nas ações. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. E finalizar dizendo que, nesse momento, nós não podemos errar na dose. Eu acho que a discussão que se coloca agora é que o remédio que toda a sociedade sul-mato-grossense está tomando é o isolamento. E o isolamento ele tem efeito colateral, e é na economia. E esse efeito colateral ele não pode ser maior do que a própria doença, o próprio isolamento. E esse equilíbrio entre o remédio, a dose que é o remédio, que é o veneno, nós temos que manter ele muito no foco para a gente não poder errar nem para mais, nem para menos. Doutora Cristine, gostaria de falar mais alguma coisa? Não vamos esquecer das nossas medidas preventivas, vamos realizar todas, e que quanto mais rápido e continuarmos assim, mais rápido sairemos das medidas restritivas. Então, é importante que nós tenhamos, neste momento, obedecendo às medidas restritivas, porque quanto mais rápido fizermos isso,
mas conseguimos controlar o avanço da doença, da infecção. Obrigada a todos. Ok, muito obrigado a você que nos assistiu, que tem acompanhado aqui no dia a dia. Um grande abraço a todos e muito obrigado a cada cidadão sul-mato-grossense que tem assumido a sua responsabilidade para nos auxiliar em todo esse processo de combate ao coronavírus. Um grande abraço, uma boa tarde.